Mudando de assunto, o senador Flávio Bolsonaro desembarca nesta segunda-feira nos Estados Unidos em meio à expectativa de um encontro com Donald Trump na Casa Branca. A reunião, que ainda não foi confirmada oficialmente, é tratada por aliados como estratégica para a pré-campanha presidencial do filho de Jair Bolsonaro e acontece em um momento de pressão política sobre o senador no Brasil. Detalhes no portal metrópolis.com. Flávio Bolsonaro desembarca nos Estados Unidos, expectativa aí de reunião com Donald Trump e marcada para terça-feira, reunião. Segundo aliados de Flávio, o convite partiu da Casa Branca, contudo, não há confirmação por parte da Casa Branca. No fim de semana, um fato deixou assessores do senador brasileiro com o pé atrás. Trump cancelou a ida dele ao casamento do próprio filho na Flórida para ficar em Washington, focado no acordo com o Irã. O americano está ligado e focado nas negociações para um acordo de paz com os iranianos. No sábado, ele disse que o acerto já foi em grande parte negociado e que os detalhes devem ser anunciados em breve. O temor dos aliados de Flávio é de que essa questão do Irã acabe dominando a agenda de Donald Trump e que essa reunião não aconteça ou que possa ser adiada. Caso isso aconteça, a avaliação da campanha de Flávio é de que a narrativa ficará ruim para o político brasileiro que planejava usar um encontro com Trump para tentar superar a crise de imagem recente. A intenção de Flávio é usar a reunião para ofuscar as revelações dos contratos do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, para tentar demonstrar prestígio do cenário internacional. E tem outras agendas. Além do encontro com Trump, Flávio deve ter reuniões com outros membros do governo americano. Segundo aliados, estão previstas conversas com o alto escalão do Departamento de Estado. Inclusive, tem um vídeo que foi postado pelo portal metrópolis.com aí do Flávio embarcando para os Estados Unidos, para essa viagem, vídeo que vocês estão acompanhando aí. E eu já convido quem está voltando do intervalo dos canais da LG Channels para a gente continuar esse debate aqui sobre o Flávio Bolsonaro no nosso contexto Metrópolis. Deixa eu conversar um pouquinho com o Felipe sobre esse assunto, porque o encontro, Felipe, que seria importante para o Flávio, primeiro, por ser uma cortina de fumaça para tentar esquecer um pouco esse assunto, né? Apaziguar um pouco esse assunto de Daniel Vorcaro, de ligação do Flávio com o Daniel Vorcaro e o filme do pai dele, porque no final das contas, Felipe, em português muito claro, quem bancou o filme do Jair Bolsonaro, praticamente 100%, foi o Daniel Vorcaro. Isso está muito claro. Até agora, eles falam de outros 10 financiadores, mas o que a gente vê é que 61 milhões de reais do Banco Master ou de Vorcaro, porque a gente ainda não sabe se saiu do Master ou se saiu do bolso de fato do Vorcaro, foram empenhados ali no Dark Horse, que é o nome da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vimos aí uma ligação muito próxima do Flávio com o Daniel Vorcaro e na semana passada, na quarta ou quinta, me corrijam aí se eu estiver errada, o próprio Flávio deu uma declaração dizendo que se encontrou com o Daniel Vorcaro pessoalmente, foi até a casa do Vorcaro quando ele já estava usando tornozeleira eletrônica, quando saiu da sua primeira prisão para dizer, olha, nossos negócios terminam por aqui, mas o dinheiro já estava investido lá no filme e assim permaneceu. Então, para ofuscar esse assunto, ele foi até os Estados Unidos tentar mudar um pouco a narrativa, porque ele entendeu que os encontros com Donald Trump são muito bem vistos aqui pelos brasileiros, como foi o último encontro no mês passado de Donald Trump com o presidente Lula. Foi muito bom para o presidente Lula, inclusive nas pesquisas de intenção de voto. Vamos ver se esse encontro de fato vai acontecer. Mas eu estava conversando aqui com colegas na redação, Felipe, dizendo que isso está com um cheiro diferente. Sabe quando você é jornalista e cobre há muito tempo política e você percebe que está estranho? Não me parece, se eu pudesse apostar, não me parece que essa reunião vai acontecer, viu? Pelo menos não agora. Unila, tem uma máxima, né, na política atual que falam que o Donald Trump é o maior aliado político do Lula, né? Sempre quando o Lula encontra com o Trump, ele melhora os níveis de popularidade dele, né? E tem um ponto também importante nisso tudo, né? A família Bolsonaro sempre vendeu a ideia para o Brasil, para a sociedade brasileira, de que a relação com o Trump era a melhor possível, né? Tanto é que eu lembro quando o Trump taxou o Brasil e aplicou a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, cassou o visto de vários servidores públicos do Brasil, o Jair Bolsonaro, né, pediu
né, para o governo brasileiro, para a justiça, liberar ele para ele negociar pessoalmente com o Trump, né, que ele conseguiria fazer o Trump mudar a ideia dele sobre o tarifaço do Brasil. E aí gerou, né, um tipo de burburinho dizendo da importância do Jair Bolsonaro ir lá para os Estados Unidos, tal, mas por pouco tempo, né? O Lula e o governo brasileiro, o primeiro Itamaraty, conseguiu contornar a situação. Em pouco tempo, o governo dos Estados Unidos deixou de tarifar o Brasil, deixou de aplicar a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, né? Então é um ponto interessante, Neila. O bolsonarismo vê no Trump como uma pessoa importante nesse processo eleitoral no Brasil. Então, no momento em que o Flávio Bolsonaro está sob os holofotes por conta do Daniel Vorcaro e do Banco Master, poucos dias depois da reunião do Trump com Lula, né, o Flávio Bolsonaro está indo para os Estados Unidos para mostrar, né, de certa forma, ao seu eleitorado que a boa relação com o Trump continua. Só que o problema é que os Estados Unidos está no meio de uma guerra muito grande com o Irã, né? O Trump, com certeza, tem uma agenda muito mais importante do que conversar com uma figura é, política no Brasil que vai disputar a reeleição com Lula. Então não é importante para o Trump, como é para o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, essa reunião. Então tem tudo para não acontecer essa reunião mesmo, né? Então quando você vê, por exemplo, os aliados do Flávio Bolsonaro preocupados e avisando, né, que provavelmente o Trump não vai conseguir se reunir com o Flávio Bolsonaro. O Trump deixou de ir no casamento do seu filho para ficar em Washington. Ou seja, está já criando uma narrativa para mostrar que essa reunião não deve acontecer, né? Aí qual que é o segundo plano? Vai se reunir com algum secretariado do Trump, vai se reunir com o Marco Rubio, vai se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Então, com toda certeza, o bunker político do Flávio Bolsonaro está pensando, sim, né, na estratégia, caso essa reunião não aconteça, e na estratégia do que vai acontecer, né? Quem que o Flávio Bolsonaro poderia conversar para mostrar que a ida aos Estados Unidos, de alguma forma, não foi uma ida perdida. Pelo contrário, foi uma ida proveitosa e que possa render narrativas políticas e frutos para o processo eleitoral no Brasil. Neila. Não sei, Felipe, de forma concreta, de que forma essa viagem para o Flávio pode render narrativas para a pré-campanha dele e pode criar uma cortina de fumaça sobre esse assunto do Daniel Vorcaro. Fato é que a gente já percebeu que esse assunto do Daniel Vorcaro não prejudicou tanto o Flávio assim nas pesquisas de opinião, pesquisas de voto, e isso a gente já percebeu, mas muito por conta da questão do antipetismo, né? Muita gente que não vota no presidente Lula não tem opção ainda em quem votar, então continua batendo na tecla do Flávio Bolsonaro, a não ser que saiam mais coisas ainda mais pesadas e que possam prejudicar de fato a imagem do Flávio Bolsonaro. Outra coisa que conta favoravelmente ao Flávio é que ainda faltam 6 meses para as eleições, então ainda deu uma abafada por conta disso. O problema é que muito me parece que ele está criando uma imagem de mentiroso. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade em apostar em pessoas que vão e voltam atrás, sabe jogo da vida que você anda 5 casas, volta 3 casas? Esse é o Flávio. Ah, eu nunca conversei com o Vorcaro. Mensagem com o Vorcaro. Ah, ficou só nas mensagens. Me encontrei na casa do Vorcaro depois que ele saiu da prisão. Ah, mas o meu irmão nunca teve contato. O meu irmão era o diretor do filme. Meu irmão nunca teve nada a ver com o filme. Meu irmão colocou sei lá quantos mil dólares no filme. Então, assim, é uma mudança de narrativa o tempo todo. Então, quantas mentiras eles contaram em apenas uma semana, eu não sei nem dizer. Foram várias. Então, assim, faltou estratégia dentro da família, faltou estratégia dentro do núcleo do PL, e quando eu falo PL, mesmo, assim, Valdemar, aliados, Flávio, Eduardo e o próprio Mário Frias, que está muito imbuído da questão do Dark Horse e que foi, inclusive, está sendo chamado, convocado pelo Supremo Tribunal Federal para dizer por que deixou a Câmara dos Deputados numa viagem que foi anunciada de última hora para a Casa Baixa. Então, todo mundo ali esqueceu de combinar esqueceu de combinar a história, Felipe, esqueceram de combinar a história, o que fica difícil para as pessoas que votam neles. Então, cada um fala uma coisa, no fim das contas as histórias não batem. O Flávio, que é ele, quem é o pré-candidato, sai como mentiroso. Sorte que as eleições ainda faltam 6 meses para o processo eleitoral, então acaba dando uma abafada.
Não sei qual é o assunto que poderia render a ele nos Estados Unidos, é um assunto tão importante que poderia abafar ainda mais o caso, Dark Horse nos Estados Unidos. A gente chegou a dizer aqui a questão das Big Techs, censura de redes sociais, a regulamentação, das próprias Big Techs pelo presidente Lula, e também já discutimos aqui, né, Felipe, que para o Donald Trump, nesse momento, esse não é assunto importante. O Donald Trump já passou por cima já atropelou esse assunto Big Techs aqui, quando o assunto era ainda mais grave e que envolvia Alexandre de Moraes, envolvia Elon Musk, que era um grande aliado de Donald Trump, o X, contas censuradas, contas derrubadas do próprio X, do próprio Elon Musk. Então, se o Donald Trump já passou por cima dessa história, talvez não seja agora, por conta de um pleito eleitoral brasileiro, que o Donald Trump vai se preocupar com as Big Techs e censura aqui no Brasil. Pelo menos não agora. Falta 6 meses para o pleito eleitoral aqui. Neila, aí que está a grande confusão nessa história toda, né, da reunião do Flávio Bolsonaro com o Trump. Primeiro que o Flávio Bolsonaro está tendo a peste mentiroso mesmo, né? Mentiu em relação à possível reunião com o Daniel Vorcaro, depois foi mostrado no áudio que ele se reuniu com o Daniel Vorcaro, que ele pediu, né, dinheiro para o Daniel Vorcaro. Então, algumas pessoas estão falando que o Flávio Bolsonaro está mentindo, né, da possibilidade do encontro dele com o Donald Trump, né, dizendo que essa reunião nunca foi marcada e estão querendo agora, né, buscar essa reunião de qualquer jeito para tentar resolver a situação. E se essa reunião não acontecer, né, podem falar que Flávio Bolsonaro, mais uma vez, mentiu. Então é muito ruim, né, para a campanha do Flávio Bolsonaro, caso essa reunião não tenha acontecido. Aí você tocou um ponto interessante também, Neila, um ponto importante também, que é o seguinte, né, a gente viu que o dano desse episódio do Daniel Vocaro e do Banco Master em relação ao patrocínio do filme do Jair Bolsonaro, né, não foi tão grande assim. Na última pesquisa da Datafolha mostrou uma queda só de 2% e o Lula cresceu 2%. Né? Ou seja, não teve uma queda tão acentuada assim. No entanto, Neila, é bom lembrar que essa notícia tem tudo para ser uma notícia que continua repercutindo durante muito tempo ainda. Ela não acabou agora, não. E não acabou porque o Flávio Bolsonaro foi inábil, né? E não foi inteligente, estrategicamente, de conseguir falar realmente para o público o que de fato aconteceu e a relação dele verdadeira com o Daniel Vocaro. Ele não falou isso, né? Então, Neila, considerando que ele está em baixa, a ida dele aos Estados Unidos tem a ver também com melhorar essa popularidade dele internamente, né? Mostrando uma boa relação com o Donald Trump. Aí tem o ponto que eu coloquei no programa de sexta-feira, Neila. Que o Flávio Bolsonaro quer conversar com o Trump? Né? Qual que é o projeto de Brasil que o Flávio, o PL, a oposição tem, né, que pode utilizar os Estados Unidos nesse projeto do Brasil? O que ele pode pedir para o Trump? O que ele pode pedir para o Trump como alinhamento de projetos entre os dois países? Eles não têm isso. Nem o Lula tem, a verdade é essa. Ninguém tem projetos de país. Claro, a gente vai fazer política internacional, vai para a China, vai para a União Europeia, vai para os Estados Unidos, só com o pires na mão, querendo dinheiro. Mas dinheiro para quê? Qual é o projeto que você quer? A gente não tem nada, a gente não tem a mínima ideia de projeto de país que nós temos e como que os Estados Unidos poderiam entrar nesse projeto. Então, daí que está o grande erro. E aí, que fala que o Flávio Bolsonaro vai falar com o Trump? Vai falar sobre Big Tech, né, querendo criticar um projeto de decreto que o Lula tem em relação às Big Tech, né, querendo talvez falar também sobre a questão de colocar o PCC, o Comando Vermelho, como uma organização terrorista, né, no Brasil. Ou seja, na minha opinião, é uma agenda pequena, uma agenda curta, né? E não é uma agenda de uma pessoa que quer ser o presidente do Brasil. Então aí que está o grande erro, Neila. Não vejo que essa reunião vai acontecer. E se acontecer essa reunião, porventura, o Flávio Bolsonaro não tem o que pedir e o que mostrar para o Donald Trump e para os Estados Unidos como projeto que eles possam ajudar o Brasil caso o Flávio Bolsonaro seja eleito. Então vai ser muito mais uma retórica, muito mais para mostrar uma reunião com o Trump do que efetivamente gerar ganhos para o Brasil, Neila. Muito bem, vamos acompanhar, né? Amanhã seria essa reunião, então vamos ver se aparece na agenda da Casa Branca, se a gente tem alguma notícia sobre isso hoje vindo de aliados do Flávio ou do próprio Flávio. Temos aí um dia ainda para acompanhar essa possível reunião ou com quem o Flávio vai se reunir lá nos Estados Unidos.